Depois de sair do hotel, Vera procura Farouk completamente abalada. Entre lágrimas, ela conta que Devran colocou um fim no relacionamento dos dois e a culpa por tudo o que aconteceu. Farouk responde que apenas a incentivou a lutar pelo homem que amava e tenta acalmá-la. Em seguida, pede que Vera enxugue as lágrimas e se oferece para buscar uma garrafa de água para que ela se recomponha. Enquanto isso, no hotel, Aziz estranha toda a movimentação e pergunta a Devran por que o restaurante foi preparado novamente, já que Pervin havia cancelado todas as reservas. Devran explica que a comida já estava pronta e não faria sentido desperdiçá-la. Em seguida, revela que convidou algumas pessoas especiais para dividir o jantar de quebra do jejum. Logo os convidados começam a chegar. As crianças correm para abraçar Aziz, felizes por revê-la. Balim diz que, se ela não aparecer na escola no dia seguinte, ela não voltará às aulas. Aziz pede desculpas por não ter conseguido acompanhá-los no primeiro dia e promete que estará presente dali em diante. Cevdet também chega ao hotel e explica que toda a família aceitou o convite de Devran para participar do jantar de Ramadã. Aziz fica emocionada com a presença de todos e agradece por terem comparecido. Devran então convida todos a ocuparem seus lugares à mesa. Pervin tenta repreendê-lo diante dos convidados, mas ele responde com respeito, afirmando que ela é sua mãe e sempre terá sua consideração, apenas pede que ela não constranja na frente de todos. Vahap concorda com Devran e convence Pervin a encerrar a discussão. Na sequência, Devran faz outro gesto que surpreende a todos. Ele convida também os funcionários do hotel para participarem da refeição, dizendo que eles fazem parte da família Alaz e merecem compartilhar aquele momento especial. Os empregados aceitam o convite e se juntam aos demais. Enquanto todos se acomodam, o clima finalmente se torna leve. Todos conversam animados e aguardam ansiosamente o momento da quebra do jejum. Enquanto isso no bairro, durante o jantar o chato do Asmet, brinca para que eles não comam demais, lembrando que ainda haverá baklava de sobremesa. Ele comenta que comprou uma das melhores versões do doce, recheada com pistache. Em seguida, todos pedem que Melis mostre o presente que recebeu de Sevat. Ela exibe uma pulseira de ouro, e a família elogia a joia. Sevat conta que escolheu o presente pessoalmente para demonstrar o carinho e a importância que Melis tem em sua vida. A avó sugere que a neta guarde a pulseira em casa, já que ela frequenta a escola e pode correr o risco de perdê-la, mas Melis responde que prefere continuar usando o presente. De volta ao hotel, Cevdet pede a palavra e faz um discurso para todos os que estão reunidos. Ele agradece a cada pessoa que ajudou a preparar o jantar e faz um agradecimento especial a Devra e a Zizi por terem organizado aquele momento. Segundo ele, aquela mesa conseguiu reunir pessoas que estavam afastadas por causa de desentendimentos e mostrou que o Ramadã é um período de perdão, união e reconciliação. Cevdet lembra que qualquer pessoa pode cometer erros ou magoar alguém, mas espera que, ao deixarem aquela mesa, todos tenham um coração limpo, sem ressentimentos. Ele reforça que, apesar das dificuldades, todos continuam sendo uma família e precisam controlar a raiva, apoiar quem amam e reconquistar a confiança uns dos outros. Ao terminar suas palavras, todos respondem desejando que Deus aceite as orações e o gesto de união daquela noite. O clima de emoção logo dá lugar a uma pequena provocação. Pervin comenta que o discurso foi bonito, mas diz que Cevdet esqueceu de mencionar a importância de respeitar os mais velhos. Devra responde com calma, afirmando que o respeito também nasce do carinho e da forma como as pessoas são tratadas. A observação deixa o ambiente um pouco mais tenso, mas a conversa não evolui para uma discussão. Pouco depois, o telefone de Semo toca. Yusuf pergunta de onde veio aquele aparelho e quem o havia dado a ele. Antes que a conversa continue, Fida intervém e pede que o assunto seja encerrado, tentando evitar novos conflitos durante o jantar. Logo em seguida, Devran vê Yavuz. Ele se levanta da mesa dizendo que vai até o banheiro por alguns minutos, enquanto os demais continuam reunidos para aproveitar a refeição e manter o clima de convivência entre a família. No bairro, Renzi comenta que exagerou na comida e sente fortes dores no estômago. Nesse momento, o telefone toca. É Saadet, que liga para avisar Asmet de que percebeu uma movimentação suspeita no jardim do prédio. Ela diz que não tem certeza do que viu, mas teme que possa haver um ladrão rondando o local. Ao ouvir o aviso, Asmet encerra a ligação imediatamente e decide sair para verificar o que está acontecendo. Quando os familiares perguntam para onde ele vai, ele responde apenas que resolverá um pequeno assunto e que voltará rapidamente. Enquanto isso, Arja e Nekla continuam escondidos e conversam preocupados.
Nekla admite que está com muito medo de que Asmet descubra que eles estão juntos. Ela diz que sente o coração acelerar só de imaginar a reação do irmão caso os encontre. Arjan tenta tranquilizá-la, lembrando que já prometeu se casar com ela. Mesmo assim, Nekla confessa que ainda não consegue confiar totalmente nessa promessa, pois conhece bem o jeito dele e teme que tudo não passe de palavras. Arjan decide transformar a promessa em algo concreto. Ele afirma que fará o pedido de casamento da maneira correta, como manda a tradição. Em seguida, ajoelha-se diante de Nekla e, emocionado, pede que ela se case com ele. Neste momento Asmet flagra os dois. Eles entram em desespero total. De volta ao hotel, Yavuz aparece. Ele critica Devran por estar reunido com toda a família e deixa claro que não desistiu de pressioná-lo. Em seguida, revela que finalmente descobriu quem é a mulher que saiu do hotel e exige explicações sobre a relação de Devran com ela. Yavuz acusa Devran de esconder a identidade da jovem. Para evitar que o escândalo aumente, ele propõe um acordo. Se Devran deixar de interferir em seus negócios e abandonar a sociedade da empresa, ele manterá segredo diante de Pervin e dos demais familiares sobre a verdadeira identidade da moça. Antes que a conversa termine, Vera parece completamente desesperada. Azize também aparece. Devran tenta conversar com ela, lembrando que confiou nela durante anos, mas Vera responde que nunca recebeu a mesma confiança de volta. Sentindo-se rejeitada e incapaz de aceitar o fim do relacionamento, ela diz que ele também precisa sentir a mesma dor que ela está sofrendo. Logo depois, Vera saca uma arma e a situação sai completamente do controle. Yavuz corre e tenta impedi-la de cometer tamanha loucura. Durante a confusão, um disparo é efetuado e Vera acaba sendo atingida. Devran corre imediatamente para socorrê-la, enquanto os familiares entram em desespero ao ouvir o tiro. Masud é chamado às pressas para levá-la ao hospital. Enquanto isso, Semo e os familiares chegam em meio ao caos. Ao ver Yavuz com arma, Semo vai para cima dele, mas é contido. Para evitar que a situação se transforme em uma tragédia ainda maior, Yavuz assume a responsabilidade pelo disparo. Ele explica que tudo aconteceu por acidente durante uma discussão com o segurança do hotel, que tentou retirar a arma de suas mãos. Segundo seu relato, o tiro disparou acidentalmente durante a luta, sem intenção de atingir ninguém. Cevdet aceita a explicação diante de todos e pede que Yavuz deixe imediatamente o hotel, afirmando que não quer mais vê-lo perto de sua família e, principalmente, de seus filhos. Antes de ir embora, Yavuz diz que ainda precisa conversar com Devra, mas o assunto é adiado por causa da emergência e da necessidade de levar Vera rapidamente ao hospital. Devran pede que todos encerrem o assunto. Ele afirma que tudo não passou de um acidente, exatamente como Yavuz havia explicado, e tenta impedir que o pânico aumente. Mesmo assim, admite que está passando mal e diz que precisa ir ao hospital para medir a pressão. Pervin se oferece para acompanhá-lo, mas ele insiste que não é necessário. Ainda assim, Azize decide acompanhá-lo para garantir que ele receba atendimento. Enquanto isso, Asmet encontra Arjan escondido com Nekla. Ao perceber que os dois estavam juntos, ele perde completamente o controle. Furioso, parte para cima de Arjan, ameaça matá-lo e o acusa de estar enganando sua irmã. Asmet exige uma explicação imediata. Arjan e Nekla confessam que estão apaixonados e revelam que decidiram se casar. A revelação deixa Asmet ainda mais revoltado, principalmente ao lembrar que Arjan já é casado. Nekla tenta explicar que Arjan prometeu se divorciar da esposa, mas o irmão não aceita ouvir nenhuma justificativa. Para evitar que o escândalo aumente, Asmet interrompe a discussão e leva Nekla para casa à força. Antes de sair, ordena que Arjan permaneça exatamente onde está. Ele avisa que voltará em meia hora e promete acertar as contas pessoalmente caso o encontre tentando fugir. Arjan tenta argumentar que precisa voltar para o jantar do Ramadã, mas Asmet não lhe dá a oportunidade de responder. Ele reforça a ameaça, proíbe qualquer tentativa de escapar e vai embora levando Nekla. No caminho, Asmet orienta a irmã a controlar as emoções. Ele a manda enxugar as lágrimas, agir normalmente diante da família e não revelar nada do que aconteceu. No hospital, Devra é informado de que Vera está fora de perigo e descansando no quarto. Masud também avisa que a polícia já foi comunicada e que toda a situação envolvendo o disparo foi resolvida. Aliviado, Devran agradece a ajuda e se prepara para entrar no quarto. Antes disso, Azize diz que sua intenção era apenas garantir que ele não enfrentasse tudo sozinho. Como percebe que Vera precisará de apoio, decide ir embora para que Devran permaneça ao lado dela.
Mesmo tentando convencê-la a ficar, Azize mantém sua decisão. Ela admite que lamenta profundamente o que aconteceu com Vera e afirma que gostaria de conversar com ela pessoalmente, mas acredita que Vera não deseja vê-la naquele momento. Depois disso, Masuda acompanha Azize até sua casa. Enquanto Azize vai embora, Yavuz percebe que ela começa a desconfiar de que existe algo entre Devra e Vera que ainda não foi revelado. No quarto do hospital, Devra encontra Vera acordada. Ela pergunta por que ele ficou tão desesperado quando a viu ferida e questiona se ele teve medo de perdê-la ou apenas de colocar em risco a felicidade que está vivendo ao lado de Azize. Devra responde que não suportaria vê-la morrer diante de seus olhos e explica que permaneceu no hospital porque não conseguiria conviver com o peso da culpa. Vera, porém, rebate dizendo que ele só teria sofrido por remorso, e não por amor. Durante a conversa, Devra admite que Vera continua sendo uma pessoa muito importante em sua vida e diz que jamais imaginou que ela fosse capaz de colocar a própria vida em risco. Vera, emocionada, afirma que ele é o centro da vida dela e que não consegue imaginar um futuro sem ele. Preocupado, Devran pede que ela nunca mais tente fazer algo semelhante. Vera promete que não voltará a agir daquela maneira, mas insiste que não consegue viver sem ele. Em seguida, diz que sonha em reconstruir o relacionamento dos dois, viver ao lado dele novamente e formar uma família, chegando a afirmar que gostaria de ter um filho com Devra. Devran evita alimentar essa esperança. Ele apenas pede que Vera descanse e deixe aquele assunto para outro momento, encerrando a conversa sem fazer qualquer promessa sobre o futuro.